colocasse o sistema educacional municipalizado. Nós estamos defendendo todas essas crianças. Vocês não estão conseguindo entender o que nós estamos falando. É por isso que a leitura, o conhecimento é importante na formação das pessoas. Eu, como mãe, não aceito o Estado para criar o meu filho. Quem diz as regras dentro da minha casa Olá pessoal, Silvia Ribeiro acompanhando a audiência pública que aconteceu essa semana em São Bernardo e em Santo André. Acompanhe agora um resumo de como foram esses dois importantes eventos sobre o Plano Nacional de Educação. O que estão querendo fazer com a nossa educação aqui no Brasil. Se a educação fosse municipalizada, a gente conseguiria atender de uma forma muito mais personalizada, próxima da necessidade de cada região. Indiscutivelmente seria... Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Se você fosse professora do meu filho, eu não deixaria. Literacia familiar. Gente, eu sou filha de pais praticamente analfabetos. Eu cresci na periferia de Guaianazes. Eu estudei em escola pública no tempo que não havia escola pública para todas as crianças. E na cidade de Guaianazes, nós tínhamos um turno escolar das 7 da manhã às 10, das 10 à 1, da 1 às 4 e das 4 às 7 da noite, sem recreio, sem intervalo. 3 horas de aula por dia. Esse era o tempo que eu estudei. Eu saía da escola, naquela época chamava Grupo Escolar de Vila Chamilândia. Corria, de verdade, corria para minha casa, tirava o uniforme, trocava de roupa e ia trabalhar com 10 anos de idade. Eu ia para a Biblioteca Pública de Guaianazes e comecei a ler dessa forma. A leitura abriu um mundo para mim. Eu comecei a conhecer muita coisa através da leitura. Com 15 anos de idade, eu trabalhava na creche da Ação Comunitária Paroquial de Guaianazes. Tive um problema de visão aos 18 anos, parei de estudar por causa da visão, voltei a estudar com 27 anos de idade, e aí eu fiz uma faculdade, fiz um mestrado, fiz um doutorado praticamente de ouvido, anotando no papel sem pauta, no papel sulfite, um caderno de desenho, o que o professor falava, porque eu não conseguia copiar da lousa. Enfim, essas histórias de superação, de dificuldades. De uma época que... De uma época que eram outros tempos, sim. Eu tive professores extremamente comprometidos com o ensino, eu tive aula de história mesmo, aula de geografia mesmo, aula de ciências, né? E é bem doído hoje você vê como está o plano de ensino nacional, né? Então, o Plano Nacional de Educação fala em igualdade, mas o que nós precisamos entender é que onde existe igualdade, a liberdade acabou. E onde houver liberdade, as desigualdades vão aparecer. Claro que todas as crianças da minha cidade, do meu bairro, se tornaram estudiosos e tal, lógico que não. Mas quantos estudantes foram levando a sua própria vida só com o ensino médio e se tornaram negociantes e trabalhadores de várias áreas, e outros fizeram faculdades? Cada um tem uma história. A imposição, a obrigatoriedade, a coerção, a permanência na escola acaba sendo um crime. A doutrinação, né? Porque as crianças estão sendo mantidas na escola para a doutrinação e não para aprenderem por amor ao conhecimento. Esse é o grande problema. Nós precisamos definir se nós queremos liberdade ou se nós queremos uma massificação, uma pasteurização das crianças, todo mundo pensando igual, todo mundo agindo igual, sem pensar, na verdade, né? Sendo marionete. A educação que eu tive foi uma educação libertadora, de fato. Gostaria de requerer a Vossa Excelência que pudesse abrir a palavra para os munícipes presentes que estão aqui, pelo menos 3, né? Uma noção de repúdio ao itinerário educativo do ensino médio. Essa doutrinação que eles já aprovaram no Conselho Nacional de Educação. A nível nacional esse programa, que inclusive ensina as crianças a se defender, e está sendo aplicado nas escolas, é muito bacana. Foi aplicado na Europa e também está sendo aplicado no Brasil agora, é muito bacana. E ensina as crianças como se defenderem do abuso. E a gente sabe hoje que, infelizmente, a maioria do abuso, 70% a 75%, está na família, né? Então precisa ter uma educação para as famílias, junto também com a educação formal. Com a criação do SNE, o que antes era uma diretriz normativa, passa a ser acompanhada de mecanismos de fiscalização e controle, fortalecendo a possibilidade de punições e responsabilizações para quem não seguir suas determinações à risca. Isso cria um ambiente de insegurança para as escolas, professores e gestores. Pacto de São José da Costa Rica. Isso é o Pacto Interamericano de Direitos Humanos. Está lá garantido que os valores que são aqueles que a educação deve respeitar é aqueles valores
os pais, a garantia do Pacto Interamericano de Direitos Humanos, que tem status de direito constitucional. Então, o que a gente quer basicamente é o cumprimento da legislação. O que estão fazendo a longo prazo é a destruição da família, a destruição do ser humano, a destruição do direito, da educação e da base cristã. Cada vez mais as bases da sociedade estão sendo dilatadas. Dito isto, nobres pares, aos vereadores presentes, autoridades presentes, o que nós podemos fazer mediante isso? A lei não é municipal, a lei é federal, ela está em discussão. Então eu proporia ao senhor presidente da comissão que nós pudéssemos elaborar um documento em cada uma das cidades aqui, tem vereadores de outras cidades, e mandar ao Congresso Nacional, dizendo para que barrem o sistema da forma que está, façam uma alteração proposta ou possam votar o substitutivo, que é da deputada Adriana Ventura. Um convênio entre estados, entre estado e município, uma parceria, né? Público-privada. Contribui, que ajuda, que legaliza a condução dessas brigas. É por isso que todo jurista sabe. Mas observe que, quando nós estivermos na Conferência Nacional da Educação, o que é que foi discutido lá? O que é que foi pautado? Não foi educação. Foram gastos 12 milhões para reunir educadores do Brasil todo. E nós discutimos lá, por exemplo, no anfiteatro 6 às 10h45 da manhã, no Colômbio 13, a escola pública de Campo das Águas, Florestas, estratégia de direito à educação socialmente referenciada. Isso aqui nada mais é do que uma estratégia simples de direito para a cristã, porque não existe estudante das águas, das florestas, existe ensino e aprendizagem, processos pedagógicos. Isso é óbvio, aqui é professor, eu sou professor desde os 19 anos, inclusive, e isso aqui é totalmente irregular. E também uma questão que é muito deixada de lado nessa discussão é que quando a gente fala de discutir políticas públicas relacionadas à educação, as escolas particulares também são escanteadas nessa discussão, né? E sempre que há uma política pública, ela é pensada exclusivamente para a rede pública, mas impacta diretamente também nessa questão da rede particular, no ensino particular, limitando também esse crescimento. Então, quando a gente fala em dar liberdade de escolha para os pais escolherem o que eles querem ensinar para os filhos, a qual escola eles querem participar, a gente também tira essa liberdade das escolas. Temos sido um combatente feroz no sentido de buscar defender de verdade aquilo que é mais precioso. O que a gente vê no nosso país quanto à questão da educação ultrapassa a condição onde os pais hoje, e defendo isso sempre, vou defender nessa casa, princípios, valores da família, que sempre serão valores inegociáveis, e sem a pressão, a extrema dificuldade que os educadores aqui, representados por todos vocês, sofrem na sala de aula. Um governo federal que não representa a dignidade, só ensina e traz a questão, como o professor aí, o pedagogo falou, ignóbil, eu já vou mais simples, eles querem idiotizar nossas crianças, destruir. E o que nós faltamos nessa casa desses 4 anos e começamos novamente? O que nós defendemos? Na sala de aula, o professor não tem o direito de destruir a inocência das crianças, naquilo que é princípio e valor, e hoje está se tornando um cotidiano destruir tudo isso. Nós defendemos que a criança tem que ser protegida. Matemática, ciências, pessoas não. A escola é a segunda casa da criança. A escola tem que formar essa criança moralmente, eticamente, intelectualmente e espiritualmente. Aí ela vai para a faculdade para fazer um projeto de trabalho. Mas se você não forma o homem antes de ir para a universidade, ele fica perdido. E ele vai ser sujeitado às doutrinações, às ideologias que estão sendo impostas. Então é importante a gente entender isso. E com relação a onde está no PNE a questão da alfabetização, é o que eu falei, não tem. Eles não colocaram a mudança do projeto, das metodologias, do projeto de alfabetização. Eles não aceitam a mudança, eles acham que tem razão. Isso foi adotado como doutrina. Por quê? Porque justamente não alfabetiza. Você finge que alfabetiza, você forma analfabetos funcionais. O índice no estado, no Brasil, são 38% de analfabetos funcionais dentro da universidade. Como é que uma criança chega à universidade sem saber ler, sem saber interpretar? Professor Fernando Nader, que participou das 2 audiências, em São Bernardo e em Santo André. Como é que foi a diferença entre uma e outra? Poxa, como faz diferença quando as pessoas escutam, né? Param para te ouvir. Ontem, infelizmente, teve uma situação que gerou tumulto dentro da Câmara. Hoje não. Hoje a audiência transcorreu de forma passiva, de forma tranquila. Talvez porque eu não tenha citado um filósofo chamado Olavo de Carvalho. Mas procurem ler e conhecer, né, o que ele fala, o que ele prega.
É conhecimento. Nós temos que ler para poder saber e escolher. Leia Paulo Freire, leia Olavo de Carvalho e tire suas conclusões. Se você tiver sabedoria e se você quiser buscar, né, se você procurar buscar a verdade, o que é bom, o que é belo, você vai encontrar. Muito importante essas duas audiências, agora vai acontecer em São Paulo. O próximo passo é cobrar os deputados? Cobrar das autoridades, e a sociedade civil, ela pode se organizar em ações civis públicas para combater, porque se nós não nos levantarmos para defender nossos filhos, nós vamos nos levantar para quê? Querem impor uma vacinação obrigatória, querem impor um currículo educacional que vai destruir a mente das nossas crianças. Nós estamos jogando no lixo o futuro das novas gerações, das atuais e das novas gerações. Então a sociedade precisa ter consciência disso, se levantar, participar e cobrar. O povo precisa entender que ele é soberano, ele tem o poder de mudar a história do nosso país. Mas para isso precisa de conhecimento, para isso precisa de leitura, para isso precisa de estudo. Vamos fazer essa transformação juntos. Obrigada, professor. É isso, um prazer. Um abraço.